Desde que eu me entendo por gente, eu faço iluminação. Eu comecei aos 17 anos de idade e depois de muitos anos, assim, eu me afastando um pouco da trajetória que eu construí no teatro, nas artes plásticas, iluminando exposições, iluminando desfile de moda, iluminando ópera, iluminando show de música. Eu descobri que a iluminação era a forma da minha comunicação com o mundo. Ela exemplifica o estado assim, de espírito que eu estou, o estado emocional que eu estou naquele momento. Tem gente que escreve, tem gente que canta, tem gente que compõe. Na verdade, a minha expressão para o mundo é através do meu trabalho, que é a iluminação. Então, aos 17 anos, eu fui chamado para ser contra-regra de uma peça. Um mês depois, essa peça mudou de teatro e o pessoal da iluminação estava super atrasado para entregar a iluminação. E eu me ofereci para trabalhar na iluminação e desde aí não parei mais. Aquilo era muito fácil para mim, olhar aquele plano de refletores e identificar qual era o melhor efeito que eu podia tirar daquilo. O teatro me deu tudo. O teatro é responsável pela minha cultura, por tudo que eu aprendi, a relação, a hierarquia, a educação, a gentileza, o trabalho em conjunto, pensar na obra como a obra no final ser o sucesso. E ao longo desses 40 anos que eu faço, repetir uma peça com a Fernanda Montenegro é desafiador. Olhar para um set de cenário pelo cheiro do teatro, o cheiro que o teatro tem, o jeito que as pessoas estão ali, é essencial para mim. É vital fazer teatro para mim. Eu adoro fazer arquitetura, adoro fazer desfile de moda, adoro fazer ópera, mas ouvir um ator falando um texto, ouvir o Hamlet feito pelo Wagner Moura, ouvir o Burguês Ridículo feito pelo Marco Nanini, a Dona Doida pela Fernanda Montenegro, Cena de Outono pela Marieta Severo, são coisas que não têm preço. É enriquecedor. Quanto mais você vê, mais você aprende, quanto mais você escuta, mais você entende o ser humano. Em 99, o Cláudio Bernardes, junto com Paulo Jacobsen, me chamaram para fazer um apartamento. Foi a primeira vez que eu me dei conta que existia luz para a arquitetura. Eles abriram um caminho de muitas possibilidades para mim. Eu já vinha fazendo teatro há 30 anos e já havia iluminado casas pra caramba, o Castelo do Hamlet, a Casa das Três Irmãs, que eram casas mais abstratas, né? Que eram casas mais teatrais. Quando eu me deparei com a arquitetura, eu vi um mundo inteiro se abrindo na minha frente para eu me experimentar naquilo, levar minha experiência de teatro para a arquitetura. E a arquitetura me levou para o design, que eu comecei a prestar atenção no design também. Comecei a desenhar umas peças como esses cachorrinhos aqui, que eu uso o banco de criança e transformo em objetos luminosos. Nesses 23 anos de trabalho que eu tenho em arquitetura, eu tenho parcerias longevas com grandes arquitetos brasileiros, como o Estúdio Arthur Casas, como Paulo Jacobsen, como Cadas Abranches, Lia Siqueira, Miguel Pinto Guimarães, e muitos outros, Dado Castelo Branco, muitos outros arquitetos importantes para o Brasil. E com isso eles me levaram também para fazer projetos fora do Brasil, que é também muito interessante você trabalhar fora, ver novas ideias, ver novas possibilidades, temperaturas de luz diferentes.
quando você faz uma casa na Europa ou quando você faz uma casa nos Estados Unidos, a temperatura, são em zonas temperadas, então a luz se comporta de uma forma diferente. Então essa sensibilidade de perceber a luz, de ter a técnica da arquitetura, expande o teu conhecimento em termos de luz, né, de percepção da luz no espaço. Minha mãe me levou para o teatro. Minha mãe é uma mulher que é muito ligada à cultura. Na minha adolescência, eu respirei cultura, muita cultura na minha casa, e muito frequentada por pintores, músicos, artistas, atores. Isso tem uma influência muito grande na minha formação familiar. O teatro eu conheci a mãe das minhas filhas, tive 2 meninas, eu sempre quis ser pai de 2 meninas. Eu tenho um grande interesse pelo universo feminino e depois casei com Lu, que tem mais 2 meninas, e eu administro essas 5 mulheres na minha vida, junto com esse universo que me interessa pra caramba, da adolescência delas hoje, da minha filha que está se formando em literatura, da outra minha filha que está estudando teatro na Cal. Então, assim, é muito interessante estar vivendo com elas esse momento.